Então, eu gostaria de trazer um pouquinho dessa experiência. Não é horóscopo, esse negócio do que vai acontecer hoje, amanhã, não é nada disso. São estudos profundos das personalidades. Podia ser acoplada à numerologia também, até conhecimentos do tarô, que dá para unir os três campos. Mas hoje vamos começar falando só dos signos do zodíaco. Quem aqui entende que primeiro existe os signos relativos aos 4 elementos? Então, do elemento fogo, nós temos Áries, Leão e Sagitário. Aí vem o elemento terra, que é Touro, Virgem e Capricórnio. Depois vem o elemento água. Esse a gente precisa conversar um pouquinho sobre o elemento água, que são Câncer, Escorpião e Peixes. E, por último, o elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Mas existe bastante compatibilidade. Pessoas que entendem perfeitamente as outras de acordo com os elementos. Então, falaremos um pouquinho, eu vou dar só assim uma passada, né? Porque se for falar de cada um muito detalhadamente, a gente não termina hoje. Mas vamos começar pelo elemento fogo. Todos do elemento fogo têm as mesmas características. O que difere, muitas vezes, é a criação, a oportunidade que tiveram, né, de estudar. O ambiente faz muita diferença, porque todos os signos do zodíaco, de 0 a 100, dependendo das adversidades, traumas, eles podem manifestar até 50% de negativos, né, que são tendências negativas, e 50% de tendências positivas. Então, qual seria o ideal? Que todo mundo, pelo menos, né, manifestasse 70% positiva e tivesse controle sobre 30% das tendências negativas. Então, isso difere muito de pessoa para pessoa, não fazendo nenhum julgamento, porque quem somos nós, né, para julgar? Mas dá para perceber claramente quando uma pessoa, no dia a dia dela, no que ela fala, se ela é acima de 50%, né, já para o lado positivo, ou se, infelizmente, ela ainda está, né, com 70% negativo. Mas, enfim, todos, né, como características primordiais, eles têm as mesmas condições, todos. E todos também não nascem por acaso, né? Tem uma determinada missão, trabalhar para a evolução. Então, vamos lá. O signo de Áries, por exemplo, é o signo do começo de tudo. Então, como ele sempre representa o início de todas as coisas, o signo de Áries, ele está sempre iniciando. Ele traz um grande aprendizado, porque ele está sempre iniciando tudo. Se entra num trabalho, numa empresa, ele logo vai querer fazer todas as mudanças que ele achar necessária para que a coisa dê certo.
ele sempre vai movimentar todas as coisas que estiverem em volta dele. Nos relacionamentos também, ele conhece uma pessoa, ele já tende a moldá-la de acordo com o que ele acha correto e com a coerência dele. Então, os arianos, eles são, às vezes, taxados como individualistas, e eles gostam muito de ter o brilho. Então, coisas que a gente talvez não saiba é que eles gostam muito de elogio. O ariano, em menos proporção, né? Que os outros dois de fogo. Mas eles gostam de elogio, porque faz eles acreditar que eles estão fazendo o correto. Não é por egoísmo, é porque é uma afirmação de que ele está sendo correto. E para ele ser correto é tudo, 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 tudo. Então, muitas vezes durante a vida, eles acabam entrando em confusões, mas é normal e a gente tem que ter consciência que eles vêm realmente para ajudar. Aí vem do fogo o leonino. Nossa, eu digo que leonino devia ser todos artistas, porque eles têm um dom artístico para interpretar. Às vezes eles são os melhores vendedores, né? Porque eles não desistem enquanto não fizer a venda, né? São pessoas muito fortes. Os leoninos trazem uma alegria natural, que aonde eles estiverem, eles estão encantando, estão fazendo brincadeiras. Geralmente as pessoas que convivem com os leoninos são felizes, né? Só que também não são muito apegados, não. Em termos de relacionamento, já é mais difícil segurar os bichinhos. Aí vamos para o Sagitário. Nossa, Sagitário é o último, né? Então ele tem uma necessidade muito grande de se expressar, de renovar tudo, fazer tudo novo, e aquela força, aquela energia. E eles, às vezes, eles começam tantos projetos e querem fazer tudo com tanta ansiedade que acabam, às vezes, né, não conseguindo, porque nós somos humanos, né? Nós não podemos pegar 10 projetos e querer realizá-los todos, porque ninguém vai acompanhar a cabeça. Então, o Leonino não, né? O Sagitário, que é o terceiro do elemento fogo, ele também gosta de elogios, eles se sentem muito bem quando eles estão brilhando, quando eles estão conseguindo se colocar. E em relacionamento, se eles estiverem com a pessoa compatível, eles vão ser muito bons. São fiéis, tem um monte de qualidades, né? E o defeito, às vezes, é se perder muito dentro de tantas habilidades. Agora vamos para os terráqueos. O primeiro do signo de terra é o touro. É incrível, né, a personalidade do taurino. Eles têm que trabalhar muito, né, esse 50% negativo, para ter consciência de que eles não podem ter posse, né, das coisas, das pessoas, porque eles são pessoas que vieram para materializar, realizar materialmente. Então, eles vêm com bastante inteligência, capacidade, bem esforçados, né? Você pode entregar uma tarefa para ele que ele vai trabalhar 24 horas, mas ele não se cansa porque ele é muito responsável. Mas, às vezes, né, se ele não for acima de 50 positivo, ele acaba também magoando pessoas, porque as pessoas às vezes não vão entender que ele tem esse controle, ciúmes, posse, mas tudo isso pode ser controlado. Infelizmente, né, tem os que, por criação, por ambiente, não conseguem. E quanto a relacionamento, se eles estiverem também com pessoas compatíveis, eles vão ser muito fiéis,
vão crescer muito. A pessoa que estiver com eles tem possibilidade de crescer, porque eles serão sempre aquele apoio sincero, fiel. Então, dá para levar uma vida legal com os taurinos. Aí vem os virginianos. Nossa, o virginiano tem tudo do taurino em dobro. Nossa, são muito observadores. Tudo que você falar para eles, eles querem explicação nos mínimos detalhes. Mas são muito empreendedores também. Não tem preguiça, trabalhador, consegue construir também, realizar muito, se é no estudo, se é numa empresa, no casamento, eles costumam ser bem corretos. É difícil, às vezes, o virginiano que se perde totalmente, ao menos que ele não teve nenhuma chance, né? Mas o virginiano é o equilíbrio do elemento terra. Ele consegue até ser um pouco espiritual, às vezes. E, por fim, nós temos o capricorniano, também muito realizador, mas também traz esses resquícios, né? De posse, de ser dono das coisas, de construir impérios. O capricorniano ele já voa mais, né? Ele não se satisfaz em ser meio termo, não. Dentro da cabeça dele, ele sonha o tempo todo com o máximo de realização. Muitos são muito ricos, né? E eles precisam também trabalhar bem esse lado positivo, porque senão eles se tornam muito céticos. Eles não deixam a espiritualidade entrar. E aí fica só matéria, matéria. E aí, se ele é negativo e ele não consegue se autorrealizar e transformar as coisas materiais em bens, né? Tudo perfeito, aí eles ficam difícil, né? Muito mal-humorado, não tem tolerância, né, com as pessoas. Então, quem tem os capricornianos aí que não alcançaram aí os 70% positivo, que aí já ficam excelentes, às vezes sofre muito, porque vai ser ali o tempo todo marcando mesmo. Aí vamos para o elemento água. Ah, eu tenho muita compaixão. Primeiro, porque eu acredito que são seres muito evoluídos que vieram para cá com uma missão muito difícil, porque eles são sentimentais, sensitivos, sofrem muito e muito mal entendido. Dificilmente, que nem o primeiro signo de câncer, que é o primeiro da água, dificilmente as pessoas vão entendê-lo e ver todo a pessoa linda que tem por trás. Porque às vezes eles perdem muito a paciência, né? Costumam tratar às vezes com grosseria, mas não porque eles querem. É porque a capacidade deles não suportam. Eles não suportam. Então, como são muito sensitivos, eles veem má intenção e já descarta totalmente. E é muito difícil, porque eles também brigam, né, por fazer esse mundo melhor. Eles brigam se for necessário. Geralmente tem tendências, né, não é todos, né, tem os evoluídos, que eu falo, né, que é os 70%, que eles conseguem aí ter um equilíbrio. Mas, às vezes, quando cai no idealismo, começam a ser legalistas, e aí fica muito difícil. Geralmente, eles, na família, eles acabam tendo problemas, porque a família não vai aceitá-los e também não vai compreender. O segundo é o escorpião, que é o transformador geral. Esse, então, sofre muito também. E eu digo que as pessoas que tiverem eles, lembrem que tem que ter paciência, porque eles têm muito amor, profunda capacidade
de observar, de conhecer o íntimo do ser humano. Mas eles nem sempre demonstram toda essa grandeza deles. E muitos se enganam com os escorpianos. Eles são transformadores e eles entram na nossa vida realmente por amor. Só que às vezes bate, né? E apanhar dói. Então, eu entendo bem os escorpianos. Mas vai falar para alguém que está convivendo com eles que não é nada daquilo. Que primeiro, às vezes, ele fala um monte de coisa ao contrário do que ele acha. Vai ser difícil, né? Aí vem os piscianos, que é o último do signo de água. Uma sensibilidade absurda. Chorões, sentem tudo, muito emocionais. Mas é difícil o pisciano criar realmente, materialmente, grandes empreendimentos, porque como eles são muito sentimentais, eles acabam vivendo muito no sonho. Sabe o sonho do mundo ideal? Que eles olham em volta deles e não veem nada de mundo ideal, né? E muitas vezes eles se fecham, são calados, só que por dentro eles estão sofrendo muito. É meio difícil, dos três da água, o mais difícil da gente compreender são os piscianos. Mas quem consegue amá-los, e se eles estão com pessoas que têm compatibilidade, as pessoas que estiverem com eles vão ser muito amadas, muito queridas. São bem grudadinhos. Só que quem fica abaixo dos 50% negativo, também perde o controle totalmente. São propensos, né, a se autodestruir mesmo, às vezes cair em situações aí que até podem perder a vida. Então, tem que tomar muito cuidado para ter o equilíbrio, porque com equilíbrio todos são maravilhosos, né? Agora vamos para o ar. Meu Deus, eu que sou geminiana posso falar bem do ar, né? Que duplicidade, que dualidade. Gente, nós nascemos duas pessoas, não é possível. Porque somos os dois opostos, transparente. Qualquer pessoa que vive com o geminiano, ele já vê se está bem, se está mal. E somos donos de uma capacidade incrível, muita inteligência. Porque a gente tem uma intuição muito forte. Então, quando a pessoa vai passar 3 dias pensando como resolver o problema, a gente já, no estalo, já resolve aquilo. Porque vem mesmo a solução para as coisas. Então, essa habilidade muito grande, muito falante, de querer passar, expressar essa verdade, os fazem ser muito sofrido, porque quando não consegue expressar, se tornam melancólicos, tristes, são capazes de ter depressão, altos e baixos, muitos altos e baixos. Estão sempre construindo. Eu falo que eu sou uma verdadeira torre, né? Para cair milhares de vezes. Construo, derruba a torre. Mas eles são capazes, quando bem evoluídos, que tiveram condições de ter amor incondicional, gente. Tem amor incondicional. Esse amor incondicional é uma outra coisa que só quem sente é que sabe. Depois falaremos mais. Aí vem os librianos, né? Eles eram para ser muito equilibrados, né? A própria balança. Mas eles sofrem também para alcançar esse equilíbrio, viu? Da mesma forma que os gêmeos também, às vezes eles se retraem, ninguém emudece, ninguém sabe o que está pensando, se está bem, se não está bem. E a diferença do libriano é que se ele estiver muito mal, ele não consegue disfarçar. Ele vai te falar tudo na cara. Eles são bem, mas bem transparentes.
Então, o libriano também são muito, assim, eu acho que eles são bem organizados e eles não gostam de nada em desordem. Tudo tem que estar super bem limpo, tudo tem que ser muito bem feito, um perfeccionismo, assim dizendo, que eles trazem, que fazem eles sofrer. Tanto é que tem muitos librianos que têm síndrome de toque, várias síndromes, né? A própria depressão, eles têm fase. Por quê? Porque esse equilíbrio que eles trazem por natureza. Mas quem consegue viver em ambiente totalmente equilibrado? A própria natureza é desequilibrada. Então, eles têm muito a nos ensinar, mas sofrem muito também. E, por último, temos os aquarianos, os mais racionais do zodíaco. Bom, aquariano, ele vive nos ares mesmo. Dizem, né, que é mais adiantado, porque eles não aterram. Pode ser que eles não aterram mesmo, viu? Eles, se puder, voam muito alto. E é em todos os segmentos. É no trabalho, no relacionamento, na espiritualidade. Se tiver condições, eles voam o mais alto possível, porque já trazem na natureza a capacidade de discernimento e sempre o racional, né? Sempre mental, sempre mais. O que mais tem controle sobre o coração, né? Ele pode se apaixonar? Pode, mas não vai ser aquela paixão cega, né? Que muitos sofrem demais pelaquela paixão e não existe mais nada, só aquilo. Então, os aquarianos são mais pé no chão e racionais. Mas aí o que eu gostaria de concluir, depois numa outra a gente falaria mais, é sobre relacionamentos, né? Se a gente entender bem esse processo de cada um, a gente vai sempre buscar alguém compatível. E há casamentos que podem chegar a ser perfeitos quando não se contradizem. Só que muitos casamentos vieram já necessário se casar com a pessoa contrária a ela, porque faz parte da própria evolução dela. Mas, né, os que atingiram 70% positivo, eles podem encontrar pessoas totalmente compatíveis.